Cadê o Fabinho? Chama o Fabinho aí pra mim, por favor, só pra dar uma olhadinha aqui no estúdio. Muito bom dia, pessoal! Tá começando a grande jogada, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, o Campeonato Brasileiro tá aí batendo a porta, né? Batendo a porta, a rodada do Brasileirão. Amanhã tem Fortaleza em campo, na quinta-feira é a vez do time do Ceará. E quem já tá em campo, os craques da sua TV Diário, batendo bola na sua TV, conversando sobre futebol a partir de agora, no melhor tempero para o seu almoço, às 11 horas e 15 minutos, todos os dias, de segunda a sábado, pontualmente, a gente entra no ar logo depois da turminha diário para conversar sobre futebol, aguardando sempre a sua participação através do nosso WhatsApp. 988999597, a você que nos acompanha pela televisão, você que nos acompanha aí pelo seu smartphone, na sua rede social, ou através também do site da TV Diário, que é o tvdiario.tv.br. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos perder tempo não. Deixa eu já cumprimentar aqui os queridos colegas, meu querido amigo Wilton Bezerra, cumprimentar também o Tom Barros, o comandante, começar pelo Wilton que está aqui pertinho. WB, terça-feira, rodada do Brasileirão tá aí batendo a porta. Seja muito bem-vindo à grande jogada. Tudo bem, seu Wilton? Tudo bem, bom dia, Antero, bom dia, Tom Barros, pessoal da técnica, grande audiência do programa. Lute pelo que você deseja, mas não esqueça o que você conseguiu. 2021, o ano da cura pela vacina. Rapaz, bonito. Se Blanchot não disse isso, é ele. Eu estou dizendo agora, Antero. Não, se não foi ele, a gente dá para ele. Se ele não quiser, foi o Wilton Bezerra quem disse esse negócio. Pronto. Comandante, Perfeito. Bom dia, comandante. Tudo bem, Tom Barros? Tudo beleza, Antero? Um abraço para você, para a turma toda aí. Saudade imensa, 2021 chegando, a vontade de estar aí com vocês. Acredito que essa vacina agora, com o vaticínio do profeta Wilton Bezerra, acredito eu que vem a cura e a gente vai se encontrar outra vez no estúdio da Verdinha. Estamos aí, né? Hoje para comemorar 50 anos de vida de André Ribeiro, meu irmão. Rapaz. Cinquentenário do André Zico, né? Um abraço para ele. Hoje é feriado na Cidade 2000, hoje a Cidade 2000 está parada em comemoração ao grande André Ribeiro. O André é aquela figura, né, a representação de um carioca, do boa gente, do bom papo, da boa companhia, um cara do rádio, né, aquela pessoa que nos faz companhia lá na Rádio Verdes Mares, de um talento ímpar e uma figuraça, boa praça, boa gente, repito, um bom papo que hoje completa 50 anos. Programa aqui na televisão já dedicado a ele, logo mais na rádio, o Wilton Bezerra, quando termina aqui a televisão, ele corre lá para a rádio, meio-dia, também dedicado lá no Atualidades Esportivas ao grande André Ribeiro, não é não, seu Wilton Bezerra? É verdade. É uma figura agradável, é uma figura que colabora para a alegria da equipe esportiva do Sistema Verdes Mares. Pela figura boa que ele é, não é? O André, ele pega a corda, não é muito de dar corda, mas gosta de pegar uma cordinha, principalmente do Del. E ele é tratado com muito carinho pelos companheiros de todo o sistema. Ao André Ribeiro, aquele abraço e daqui a pouco eu vou ter condições de encher a bola dele dentro do programa Atualidade Esportiva da Verdinha. Eita, eu quero ver que hoje vai ser daquele jeito. Mas, minha gente, a gente começou outra vez o programa falando sobre aquela situação do Fortaleza que a gente já pontuava no programa de ontem, na questão da Covid-19. Acho que todo mundo já está sabendo, né? 10 jogadores testaram positivo. E aí eu quero só repercutir um pouquinho mais com o Wilton. Ontem a gente falava no número de 9, mas são 10 jogadores. No entanto, eu peço desculpas ao Wilton, peço desculpas ao Tom Barros, peço desculpas aos telespectadores, a todo mundo que está acompanhando a grande jogada, que a gente não conseguiu descobrir. Fortaleza não divulgou, a gente só vai saber momentos antes da partida contra o time do Sport. Quem são esses 10 jogadores? É um mistério, Wilton, tá fechado a 7 chaves, ninguém sabe de nada, só se sabe que são 10 jogadores. Se são 10 jogadores do Sub-23, pouco aproveitados, isso a gente não tem a certeza, mas esse número de 10 atletas, isso sim, viu, Wilton? Só falta o goleiro, né? Para completar os 11. Mesmo que não existisse esse problema da pandemia, mesmo que não existisse essa questão muito séria envolvendo o Fortaleza, que é a infecção pelo vírus por parte dos jogadores, a reportagem não saberia sequer o número dos que vão viajar ou já viajaram para o Recife. Porque, infelizmente, os clubes resolveram, de um tempo para cá, colocar uma barreira intransponível entre o time e a imprensa esportiva. Quantas vezes os repórteres que cobrem o dia a dia dos clubes reclamaram do fato de saber de última hora que um jogador
nem sequer viajou, nem sequer constaria no plano de reserva. Porque os times acham que essa distância regulamentar é uma distância obrigatória. São os novos tempos, as coisas importantes são outras. Eu não posso absolutamente concordar com isso. Seria ótimo que, a essa altura, nós tivéssemos uma ideia. Pode o time do Fortaleza até alegar, eu já falei sobre isso, que se trata de uma estratégia. Não é interessante, por exemplo, que o esporte saiba qual o time do Fortaleza que irá a campo. Por esse lado, é até aceitável essa justificativa. Por outro lado, em termos de informação, é ruim, porque eu não conheço nenhum negócio verdadeiramente estruturado que prospere sem transparência. Eu também acho. Eu vou passar a bola para o Tom, fazendo essa pergunta para o comandante. Se isso é uma estratégia, se isso faz diferença, se isso vale no caso de esconder as armas para o adversário. E eu só penso, Tom, também numa outra possibilidade, num outro cenário. Que é porque é o seguinte, você imagina que o Tom Barros testou positivo para a Covid-19. Todas as outras pessoas que tiveram contato com o Tom, elas precisam ser avisadas. Testei positivo, você tome cuidado, presta atenção, não se espalhe, aquele negócio todo. E aí eu fico pensando, 10 jogadores que não sabem nem se eles treinaram, se não treinaram, como é que foi o contato com as outras pessoas. Eu vejo por esse outro lado também, mas a minha pergunta, Tom, para você é se isso serve de alguma coisa de futebol, no caso do time do Fortaleza. Pois é, eu vi aí a colocação do Hilton Bezerra, fazendo uma crítica procedente no final, porque não é de hoje que há esta barreira estabelecida, diferente do tempo em que o repórter tinha acesso, inclusive, aos treinamentos, e depois do treinamento, ele, de acordo com a produção do treinamento, escolhia o jogador para fazer a entrevista. Hoje o jogador é indicado, é fulano e tal, que nem sempre é aquele de melhor importância para aquele momento, mas tudo bem, são os novos tempos. Na outra parte, ela dividiu. Bom, se é para evitar que o esporte saiba quem é quem nesta situação de coronavírus aqui no Fortaleza, ninguém diz nada, absolutamente nada. Aí eu transporto esta situação agora para o outro lado. Vamos admitir que nós estivéssemos conduzindo o Esporte Clube de Recife agora. Se você anuncia 9 jogadores ou 10 contaminados, eu, como treinador do esporte, iria já trabalhar com um time completamente diferente, porque ainda que divulgasse, o Marcelo Chamusca resolvesse dizer, o grupo que está doente é esse aqui, o outro lado ia ficar também numa dúvida cruel, porque quem vai no lugar desses 10, desses 9, quase um time inteiro, como disse, só está faltando o goleiro, gerava de qualquer maneira uma dúvida. Eu acho que tudo isso é muita bobagem, sabe? Os homens de Recife já sabem que o Fortaleza vai todo modificado e que eles não podem ter uma projeção no momento, porque eles não sabem quem se contaminou ou não. Se tivesse dito que estava contaminado fulano, eles saberiam as posições. Mas quem vai entrar e como vai entrar? A dúvida permaneceria. Cada um com sua maneira de interpretar, de entender as coisas da vida. Eu gosto de simplificar. Eu acredito que nesta altura do campeonato, o Marcelo Chamusca sabe tudo do esporte, o esporte sabe tudo do Fortaleza. E digo mais. Tenho cá minhas dúvidas se alguém não consegue furar e passar lá para o time de Pernambuco quem está e quem não está com coronavírus. Ainda tem isso. Dessas coisas misteriosas que acontecem no futebol. Sei que dificultou, vai ser difícil. Os 2 resultados anteriores, já comentei ontem aqui, foram muito complicados. E é assim que o Fortaleza vai ter que ir na base da improvisação, muita coragem, muito peito, muito coração, para enfrentar o esporte nessas circunstâncias. É isso aí, 11h24, já tem um spoiler aqui na nossa tela, que é um aspas do Paulão, né? O que o Paulão já falou, o zagueiro da equipe do Fortaleza. Mas a gente ouve o Paulão, a gente vê o que é que o zagueiro da equipe do Fortaleza, que já teve Covid-19, falou sobre essa situação, desse surto aí de 10 jogadores. Fala, Paulão. Muito triste, óbvio, porque pegaram vários jogadores ao mesmo tempo. Como nossa equipe foi pegando um aos poucos, mas a gente sabia que em um certo momento isso iria acontecer. Até mesmo pela convivência dentro do clube, né? Todo mundo treina sem máscara, né? Não tem como treinar totalmente diferente disso. Se a gente for pensar fiamente, pensar muito bem, foi até melhor que temos um tempo, né? A gente tem esses 3 jogos aí que de repente esses nossos companheiros não vão estar presentes, mas no principal momento da equipe, nós vamos estar fortalecidos, vai estar todo mundo junto e temos certeza também que é um jogo muito importante, que nós sabemos a importância que é e vamos nos doar por esses jogadores que não vão poder fazer parte dessa próxima partida.
E essa próxima partida que é fundamental para a equipe do Fortaleza. Inclusive, a reportagem que a gente já acompanha na sequência é falando com o Paulão e o Paulão falando do que o Fortaleza precisa para sair vitorioso nesse jogo de confronto direto. Faltam 11 jogos. A partir de agora, cada jogo ganha uma importância ainda maior. São 11 decisões. Nós sabemos que são jogos de extrema importância. Vai ser preciso tática, técnica e vontade. Como essa aí que o Paulão demonstrou momentos antes da partida contra o Flamengo na última rodada. A parte psicológica é muito importante. Você pode sair um jogo como nós saímos do último jogo, com um psicológico muito mais forte do que se tivéssemos acontecido um resultado totalmente adverso, que fôssemos ainda para jogar fora de casa num momento tão crucial como é esse da competição. O adversário de amanhã é conhecido na temporada. Este será o terceiro jogo entre Fortaleza e Sport. Mas o futebol é dinâmico. O que era ontem não necessariamente é a mesma coisa de hoje. O Sport não é o mesmo dos outros jogos. É totalmente diferente dos jogos que tem sido, né? Teve, como foi com a gente no primeiro turno. É uma outra equipe, uma equipe que procura agora se manter um pouco atrás e sair no contra-ataque, porque tem jogadores velozes e também procura estar sempre fazendo essa infiltração no último terço. Então, é uma equipe que mudou bastante o estilo de jogo. Se o Sport está diferente, o Fortaleza vai ser obrigado a mudar também. São 10 jogadores contaminados com o vírus da Covid-19. O Chamusca tinha um planejamento, a equipe também tem um planejamento, a diretoria tem um planejamento e as coisas acabam saindo um pouco do combinado do que seria o normal, né? É saber lidar com a situação, passar por cima desse obstáculo. É preciso superar e encarar um outro confronto direto. Ô, meu amigo Wilton Bezerra, o que é que você espera do time? Eu sei que o jogo é amanhã a gente vai falar mais sobre isso, mas o que é que você espera do Fortaleza amanhã contra o Sport? Olha, de fato, esses problemas do Fortaleza afetaram toda e qualquer análise antecipada. Não se trata de fazer previsão, porque, como eu costumo dizer, o futebol adora contrariar as previsões. Mas a gente estava tentando colocar, assim como o próprio treinador Chamusca, mais ou menos teorizando sobre o que seria o time do Fortaleza. Eu escrevendo e refletindo sobre isso, eu fico a me perguntar o que é, por exemplo, que falta o Chamusca explorar no time do Fortaleza. Qual é o problema de uma equipe que até tem posse de bola, de uma equipe que tem até volúpia, eu não diria no clássico, né? Contra o time do Ceará, onde ele foi mal. Como é que o time tem todas essas condições e não consegue minimamente transformar tudo isso em gol? Porque chances o Fortaleza criou, chances o David teve, chegadas do ataque superando as linhas de marcação, o Fortaleza conseguiu. E por que o gol não aconteceu? O futebol ele tem certas coisas muito difíceis de serem interpretadas. Por que é que, de repente, o David voltou a toda a sua plenitude, marcou gols, derrubou tudo aquilo que se falava de negativo a respeito dele e depois vem o jejum? Como é que essa coisa, não é? Essa montanha russa, ela se estabelece? É evidente que isso é coisa que fica mais a cargo do treinador Chamusca. E creio que ele não tem feito outra coisa senão procurar uma resposta para tudo isso. Como vai ser o Fortaleza, aí é que fica difícil. Para o observador e para o treinador. Precisa, como eu disse, descobrir por que essas coisas negativas têm acontecido. Mas o mais importante que eu consegui capturar daquilo, por exemplo, que saiu da boca do Chamusca, foi o seguinte: o time precisa ter o mesmo espírito demonstrado contra o Flamengo. O espírito, tudo bem. O espírito, ótimo. E aquilo foi bom. Aquilo foi uma base de reforço para a animação do time. Agora, tem que apelar para a diversidade tática, para as alternâncias durante o jogo. Como eu disse, essas partidas elas são especiais. Essas partidas para o Fortaleza, elas estão assim nos altares. Precisam ser olhadas com uma certa reverência, com muito cuidado, com muito zelo.
um plano efetivo para cada jogo, para cada jogada. Mas eu não tenho aqui a veleidade de dizer o que é que o time do Fortaleza vai fazer e como vai fazer. Assim seria demais para um comentarista. Inclusive, o Tom fala sobre isso na sua coluna, né, comandante? Lá no Diário do Nordeste. A coluna é exatamente sobre isso, né? Sobre esse próximo jogo do time do Fortaleza e os desafios do Leão para 2021, a começar com tantas dificuldades que tem aí pela frente, né, Tom? É verdade, André. Eu falei sobre isso, sobre esse novo momento, mas eu quero voltar ao programa de ontem. Eu acho que você foi muito feliz quando colocou na telinha a fotografia daqueles jogadores que já tiveram Covid. Por quê? Porque por um processo de eliminação, você pode chegar mais ou menos ao que o Fortaleza dispõe para colocar em campo na ilha. Por quê? Porque os casos de reinfecção no mundo, eles são raríssimos. Tem 2, 3, quando muito, no Brasil, nos Estados Unidos, e não se fala em reinfecção com facilidade, não. É difícil, extremamente difícil. Tanto assim que quando acontece um caso de reinfecção, logo a imprensa divulga, porque houve um caso assim, assado. Quer dizer, a grande maioria que teve, inclusive você e o Wilton Bezerra, vocês me parecem, pela lógica, não é? Vocês estão com a proteção maior. A pessoa pode não estar totalmente imunizada, mas quem teve a doença cria certamente anticorpos para se garantir numa nova luta. Então, é verdade que é difícil a infecção. Então, aquele quadro que você colocou ontem aí, mostrando quem já teve no Fortaleza, você tem uma ideia de que aqueles jogadores estão com a imunidade maior, dificilmente pegaram uma segunda vez. E, a partir daí, trabalhar com a possibilidade de quem o Marcelo vai contar para o jogo contra a equipe do Sport. É um jogo com coronavírus ou sem coronavírus, eu já previa, como coloquei na coluna, muito difícil. Esse último jogo aqui, o Fortaleza contra o Sport, o Fortaleza fez 1-0 com o Hélio Paulista, gol de pênalti, aquele pênalti em cima do Juba, em cima do Romarinho, mas no segundo tempo tomou 2 bolas na trave e esse Bruninho colocou uma bola na cobrança de falta que pegou o Felipe no contrapé, por pouco a bola não entra. Então foi muito difícil. Com o coronavírus, ou seja, já seria difícil. Agora, eu acho que aquele caminho que você abriu, eu acho que é por aí que a gente deve entrar para ter um retrato do que o Fortaleza poderá contar no jogo de amanhã. E eu quero ver o que é que vocês vão fazer amanhã, viu, produção aí da grande jogada, com relação a colocar a escalação do time do Fortaleza, a provável escalação do Tricolor. Amanhã é que eu quero ver. Mas deixa eu aproveitar aqui o Wilton e o Tom Barros para mandar um abraço pro Jeremias, do Vila União, ele está pedindo um abraço aí para a esposa dele, a Amélia. O Lamartina está em Aquiraz, todo dia está aqui com a gente. O Leonildo de Juazeiro do Norte também está acompanhando o programa. Alô, pessoal do Cariri. Um abraço para o Branquinho, Magão e Branquinho, torcedores do Leão no Bom Jardim, um abraço. O Adriano Silva, do Acarape, pergunta: Antero, os jogadores não eram para fazer exame todos os dias? Não tem condições por causa do custo, né? Muito alto, não tem condições de fazer todos os dias, eles fazem antes das rodadas, né? Antes da rodada eles fazem os testes. Um alô para a família do Gledson, Ivone, Lara, o esposo Cleiton, em São Gonçalo do Amarante, acompanhando aqui o programa, desejando feliz ano novo para vocês também. O Assis da Parangaba faz um questionamento para a gente aqui, faz uma bronca com a gente, é o seguinte, ó, Fortaleza, Antero, Fortaleza, além de ser a terceira defesa menos vazada, é também o terceiro pior ataque. Bom seria se a imprensa noticiar os fatos corretamente e com mais precisão. E eu espero que você acompanhe a grande jogada todo dia, viu, Assis? Porque na semana passada a gente estava falando do equilíbrio, né, que o Fortaleza precisa ter para ter a sequência no campeonato, melhorar a sua questão dos... continuar, né, tomando poucos gols e fazendo muitos gols. A gente falou sobre isso na semana passada. Diga lá, comandante. Pois não, Tom? Já que está na sessão, um abraço, Advíncula Nobre, que morou muito tempo na Paraíba, mandou um e-mail para mim, dizendo que foi incondicional do Wilton Bezerra, que ele não conhece pessoalmente. Ô, rapaz! Desejo de bater um papo com ele, porque admira a inteligência do Wilton. E o Vieira, lá de Mossoró, que hoje fez uma viagem, mas levou lá todo o equipamento para continuar vendo a gente também. Tá certo? Tá certo. E quando o Wilton voltar para cá, aí a gente faz o encontro do Wilton com o Advíncula aqui na rádio, que vai dar tudo certo, né? Vai dar bom. Ótimo. Um abraço para a Advíncula. Valeu. Obrigado, hein, Tomás? Maravilha. Olha só, a parceria entre Thiago Panhussá e Luiz Otávio foi destaque em 2020, né? Com o retorno do Klaus, o técnico Guto Ferreira ganha, claro, mais uma opção ali para o setor de defesa. Ter uma lesão é desconfortável para quem vê e imagina para quem sente. E quando o atleta está em boa fase,
é mais difícil ainda interromper o momento. Estava sendo um ano muito bom para mim, em que a gente tinha acabado de ser campeão da Copa do Nordeste e eu estava numa sequência interessante dentro de campo, mas aconteceu, a gente tem que ter cabeça no lugar para retomar o mais rápido possível e foi isso que eu fiz. Klaus pede espaço. Na última partida contra o Santos, o zagueiro fez parceria com o Panhussá. Eu pude fazer uma boa atuação ao lado do Thiago. A oportunidade apareceu porque Luiz Otávio sentiu um desconforto. Hoje, Klaus se tornou a opção para suprir alguma ausência na zaga. Voltar a ter espaço entre os titulares ali na zaga alvinegra. Vai ser uma disputa um pouco difícil para o Klaus. Isso porque a parceria entre Luiz Otávio e Thiago Panhussá deu certo. Os dois atletas terminaram o ano passado em destaque quando o assunto foi bola afastada da área alvinegra após os lançamentos. Em números, os dois juntos apresentaram uma média superior a 5 interceptações por jogo. Aquela dupla que deu trabalho aos adversários. Quinta-feira, Klaus, Luiz Otávio, Panhussá, todos à disposição do técnico Guto Ferreira. Quem sabe o tão esperado espaço pode aparecer. Por consequência, gols, já que os zagueiros também entendem bem sobre este assunto. A questão da artilharia, de poder fazer gols, o ano de 2020 foi muito bom para mim nesse quesito, consegui fazer alguns gols importantes para o clube e que foram muito bons para a minha carreira também. Espero que o ano de 2021 seja ainda melhor do que o ano de 2020 para mim aqui no Ceará. Os ventos podem estar a favor, as expectativas aumentam quando se conhece o adversário. Foram 3 anos, então, no Internacional, em que eu estive lá. Então, eu acho que foram momentos bastante bons, em que agora eu vou poder encontrar alguns ex-companheiros de equipe que, por essa convivência diária, acabaram tornando-se grandes amigos. Então, é uma satisfação poder estar em um outro grande clube e poder enfrentar o Internacional na Série A do Brasileiro. Tá aí o Klaus. Ô, Wilton, é engraçado, eu estava aqui pensando sobre o zagueiro Klaus, porque eu achei que ele fosse ser titular absoluto, mas aí as contusões atrapalharam, né? Quando ele se contundiu, o Thiago Panhussá chegou e disse, dá licença que a posição é minha. Porque eu achei que logo naquele começo que o Klaus ia ser um titular indiscutível. O futebol tem umas situações contraditórias, sabe? O Fortaleza, por exemplo, todo mundo sabe, se tem problemas para marcar gols, se defende muito bem. O time do Ceará também já pontificou por marcar muito bem. De repente, ele está tomando um número de gols, esse número totalmente incompatível com a maneira firme dessa defesa se comportar. E eu vejo, por exemplo, o Klaus. O Klaus chegou aqui como que avisando que a camisa número 3 era dele. Eu digo 3 porque no nosso tempo, realmente, que as coisas eram mais fáceis de serem interpretadas, era 3, 2, 4, 6, não tinha esse negócio de 26, 700 e tanto, esse besterol todo. Mas o fato é que o Klaus chegou marcando o gol, seguríssimo pela zaga central do Ceará. Sai do time, deixou uma enorme ponta de preocupação. Andou sendo substituído ali por outros jogadores, mas eis que, de repente, aparece Thiago Panhussá, jogando não só uma bola extraordinária, mas como apresentando um espírito guerreiro. Foi uma das melhores contratações do Ceará. Se revelou. E chegou e lutou pela posição com um jogador da categoria do Klaus. E o Thiago, hoje, é um jogador importantíssimo no Ceará. É o cara que se entrega, é o jogador que se lança. Ele vai para o ataque. Quando sai do combate, não perde viagem. Eu, sinceramente, fiquei admirado. Onde é que esse jogador andava? Que jogador é esse? De onde veio? Ou será que a água de Fortaleza é que é boa? De modo que o Panhussá é um extraordinário zagueiro central e feliz do Ceará que tem, para a mesma posição, um jogador chamado Klaus. E os dois, ainda tem mais essa, na ausência, por exemplo, de Luiz Otávio, os dois podem formar uma dupla, embora todo mundo sabe que o Brock tem entrado por ali. De modo que, nesse ponto, pelos jogadores que tem, pelos valores que possui no sistema de defesa, o
Ceará não deveria ter tomado tantos gols. É verdade. E o Wilton usou uma frase aí que eu vou aproveitar para usar também e passar a bola para o Tom Barros, que é exatamente essa, comandante, que feliz do Ceará que você tem Thiago Panhussá, que você tem Luiz Otávio, e ainda tem o luxo de se dar, por exemplo, de contar com o Klaus ali no banco de reservas. Olha, Antero, você está coberto de razão. O Ceará se dá o luxo. Eu vou dizer a você, eu pergunto a você e ao Wilton Bezerra, quando o Klaus entrou alguma vez no Ceará para não jogar à altura ou melhor até do jogador que ele estava substituindo, quer na direita, quer na esquerda. E com detalhe, fazendo gols em partidas importantíssimas, como ele mesmo disse na entrevista, que 2020 marcou pelos gols importantes que também ele assinou pelo Ceará. Então é um privilégio. Eu nunca me preocupei quando tem problema na zaga do Ceará. Eu acho que o Ceará tem efetivamente, sim, elementos para compor ali, bem à vontade para o Guto. Agora, preocupação eu tive e tenho. É quando, por exemplo, a ala esquerda do Ceará quebra, e aí, não sei, eu acho que o próprio Klaus meteram lá na esquerda para fazer uma marcação em cima de uns doidinhos velozes que quase matam o sujeito. Aí sim, mas quando se trata de miolo, não tem problema. Quem está em Porangabuçu, fecha os olhos, entra. Dá tudo certo, Antero. 11h41, o Claudinho estava aqui, rapaz, todo esmurecido, como a gente fala, uma indisposição danada. Tava legal não. Aí eu falei, Claudinho, todo dia a gente fala aqui no programa. Dá licença, Wilton, já eu volto contigo, Tom Barros também. Todo dia a gente fala aqui no programa. Manda, na caixa, no peito. Não, devagarinho. É o Hipermeno, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é bom demais. O Hipermeno que todo dia a gente fala aqui na Grande Jogada para mudar, para transformar a sua vida, para transformar o seu jeito de viver. A gente tem falado muito de saúde, a gente tem falado muito de prevenção. Se sua mão está sempre formigando, está sempre dormente, se você tem aquele problema de articulação, na hora de levantar, meu amigo, o Soares chama um guincho aí para puxar o Soares que ele não consegue levantar da cama. Hipermeno. E só para quem é telespectador da TV Diário, vou falar bem baixinho, só da Grande Jogada você tem um preço diferenciado, você tem promoção lá. 0800 270 1111 é o telefone. 0800 270 1111, mas tem que ligar agora. É ou não é, Glauco? Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual. Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando. Minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também. De vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno. Você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Ligue agora e peça o seu 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Ligue agora e peça o seu. Ligeiro Bala, tem que ligar. Ligeiro Bala também é o nosso intervalo, tá? Fica aí, hoje é terça-feira, hoje é dia de Nas Entrelinhas com o André Almeida. E hoje a gente vai falar do adversário, hein? Vamos ficar de olho no time do esporte. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, estamos de volta aqui com a Grande Jogada, são 11h46 e toda terça-feira, você já sabe, tem o nosso papo aqui com o André, que é o Nas Entrelinhas. Para quem quiser acompanhar mais de uma vez, né, a análise aqui do André, é só dar uma passada no YouTube da Rádio Verdes Mares da Verdinha. Aliás, todos os episódios estão lá à sua disposição. Então, terça-feira, vamos lá, recheado, roda a vinheta. Querido André já tá por aqui. E aí, Antero, tudo bom? Certo, beleza pura, André. Beleza. Andrezinho, a gente fala de Fortaleza, a gente coloca o nosso olhar pro Fortaleza, pro Ceará, para as nossas equipes, mas hoje vai ser um pouquinho diferente, né? É isso, a gente vai falar sobre o esporte, adversário do Fortaleza, e para mostrar também, Antero, um caminho que o Tricolor pode ter para conseguir um resultado positivo nesse confronto direto, que é um jogo importantíssimo. A gente tem muitas dúvidas, né, com esses casos de Covid, de qual vai ser a escalação do Fortaleza, como é que o Fortaleza vai se organizar para essa partida, mas uma coisa é certa, se a gente está falando que o Chamusca precisa ajustar alguns pontos no Tricolor,
Um deles é a bola parada, que pode ser também um aspecto decisivo para vencer o Sport. E isso é um ponto negativo do time do Sport. É um time que sofre muitos gols nesse aspecto, Antero. O Sport tem 36 gols sofridos no campeonato. E por que a gente decidiu falar sobre essa questão da bola parada? 50%, metade dos gols que o Sport tomou, 18 desses 36, foram em bola aérea. E ao todo, 9 foram em jogadas de bola parada de escanteio ou então de falta lateral. Então corresponde a 25%. A cada 4 gols que o Sport sofre no Brasileirão, 1 é em jogada de bola parada. Então é um ponto que a equipe pernambucana tem como ponto fraco. Mostra pra gente aí, vamos começar com o jogo entre Goiás e Sport, né? É isso, a gente começa vendo esse jogo em que o Goiás acabou vencendo o Sport por 1-0, né? Jogada de escanteio e eu chamo a atenção para o posicionamento do Sport. O Sport faz uma marcação mista no escanteio, na bola parada, que é tanto por zona, e a gente pode ver aqui os jogadores defendendo a primeira trave e o meio da área, né? Essa parte que está destacada em amarelo, como também uma parte da marcação individual. São esses jogadores em verde, os jogadores do Sport marcando individualmente os atacantes do Goiás. O Goiás sabia disso e se aproveitou desse aspecto para tirar vantagem. A gente vai perceber que com a movimentação que vai ter para a cobrança, o Goiás vai se aproveitar e vai fazer o cruzamento aqui, ó, na segunda trave, né, no segundo poste, em que tem vantagem numérica. São 3 jogadores do Goiás contra 2 defensores do Sport. Muita gente concentrada aqui, ó, no meio e começo da área da primeira trave, e acaba que o segundo poste acaba ficando um pouco mais desguarnecido. O Goiás se aproveita disso, Antero, nessa cobrança para marcar aquele que foi o gol da vitória. Cruzamento na área, o Fernandão acabou de cabeça subindo mais que todo mundo e marcando o gol. Em uma outra jogada, a gente percebe que o Sport vai conseguir neutralizar isso, Antero. O Goiás tenta tirar vantagem de novo, nesse mesmo jogo. Parece repetição, mas não é. Mesmo escanteio, o escanteio do mesmo lado, a gente pode perceber aqui na entrada da área, essa linha, mesmo posicionamento do Sport, jogadores marcando aqui a zona e na sequência alguns jogadores marcando individualmente. Aí o goleiro Luan Poli acaba saindo da área, faz o corte, faz a defesa, mas a gente vê que o Goiás estava insistindo nessa jogada. Marcou um gol assim, poderia até ter feito em outras oportunidades. Bom, vamos para outro vídeo então. Você falou desse confronto Sport Goiás, a gente tem um outro aqui que foi contra o Atlético Goianiense. Aí foi na casa do Sport, inclusive. Exatamente. Aqui é uma cobrança de falta lateral. Não é o escanteio, mas é um lance semelhante. A gente pode perceber em amarelo o destaque para a linha defensiva do Sport. Vários jogadores, mais uma vez, defendendo aqui o começo, né, que seria o primeiro poste, está um pouco mais afastado, deixando essa parte de trás mais esguarnecida, ó. 2 jogadores do Atlético Goianiense contra somente um defensor do Sport. Então é um time que protege bem o centro e começo da área, mas deixa o segundo poste mais esguarnecido. A cabeçada aqui acabou indo para fora, não resultou em gol, mas foi um lance de perigo e que aconteceu mais uma vez no segundo tempo. Com o mesmo Atlético que já estava vencendo por 1-0, né? Exatamente. A gente vê mais uma vez essa linha em amarelo, destacando os defensores que ficam mais do meio para o começo da área e deixando a parte de trás mais esguarnecida. Mais uma vez, o Atlético Goianiense em vantagem numérica. 2 atacantes contra somente um defensor do Sport. O defensor acaba até olhando, né, prestando atenção no jogador que está na sua frente, deixa o Gilvan aqui por trás sozinho, ele recebe e acabou pecando na finalização. Mas a execução da jogada acabou dando certo porque o espaço foi criado e o atacante estava numa boa condição para finalizar. Pelos vídeos que a gente acompanhou, né, um o Goiás fez, o outro o Luan Poli conseguiu defender e o Atlético perdeu 2 gols nesses 2 lances. Ou seja, o Sport pode ter ou tem essa deficiência, mas é preciso, por exemplo, o Fortaleza fazer a parte dele também, seja com o Wellington Paulista, com os zagueiros, até porque fazer gols tem sido um problema também no time do Fortaleza. Tem sido um problema, Antero, e tem que saber aproveitar. O Fortaleza com o Rogério Ceni até aproveitava muito bem a bola parada. A gente lembra rapidamente de cabeça de 2 clássicos reis em que o Fortaleza venceu por jogadas de bola parada. O primeiro lá na segunda fase do Campeonato Cearense, que venceu por 2-1, e no primeiro jogo da final. Foi um gol de escanteio e outro numa falta. Então era um time que aproveitava muito bem esse aspecto. Com o Chamusca, o aproveitamento da bola parada não tem sido tão positivo. Mas vendo pontos fracos do adversário, como a gente mostrou aqui, principalmente a bola parada de escanteio, Fortaleza pode se aproveitar disso para vencer o jogo. São detalhes assim que acabam decidindo esses jogos muito equilibrados, né, Antero? Semana que vem tem mais? Semana que vem a gente volta. Boa semana e bom ano novo para todo mundo, né? É isso aí. Valeu, André. Valeu, grande abraço. Segura aí, tá? Que a gente vai por intervalo rapidinho e a gente volta que ainda tem mais grande jogada. Voltamos já.
Já voltando aqui para mandar alguns abraços também para o Niltinho Barbalha, todos os dias assistindo o programa direto de Santo André. Muito obrigado. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acompanhando aqui a TV Diário, Dadari, Santa Rita e Itapipoca, torcedor do Fortaleza. Olha onde é que a gente foi a Santo André, Mossoró, Itapipoca, Maracanã, agora Cleiton Santos, dizendo que o Fortaleza ganha um jogo. O professor César Chaves, claro, aqui em Fortaleza também, na Parquelândia. Todos em Juazeiro do Norte acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a todo mundo que está curtindo a grande jogada em todo o estado do Ceará. E eu refaço o convite para todo dia, 11h15 da manhã, depois da turminha diário. A gente entra no ar até meio-dia, daqui a pouquinho está terminando o programa. Deixa eu voltar aqui com o Hilton, deixa eu voltar com o Tom Barros. WB, chegamos então a esse retorno do futebol brasileiro, aquela maluquice do calendário. Mas é o que a gente tem que encarar. Vamos para os 6 jogos no mês de janeiro. Fortaleza amanhã, Ceará na quinta e vamos embora, né, Wilton? Não tem jeito. É o caminho realmente a tomar. E acreditar que esses problemas serão resolvidos. Eu digo sempre que o ser humano, ele é conhecido realmente na dificuldade. Aí você conhece se o cabra é macho, se o cara topa a parada. Com relação a calendário esportivo, eu acho que até é um pecado chamar isso de calendário. Isso é mais para uma carnificina física do que propriamente outra coisa. Mas o que se há de fazer é enfrentar essa pandemia, tocar para frente e vejamos como é que o time do Fortaleza resolve. Eu sempre sou contra essa falta de informação, porque eu abomino qualquer regime totalitário, sabe? Isso vem desses regimes totalitários, que só revela o que é bom e escreve aquilo que é desconfortável, aquilo que não interessa. Eu não gosto disso. Eu abomino esse tipo de coisa. Aí porque até uma força maior do que eu digo quando se trata desse assunto. Mas desculpem o mau jeito, se for o caso. Jamais, eu concordo com o Wilton Bezerra, eu também sou desse, sabe? Eu acho que não faz diferença, a diferença ela é minúscula, a diferença ela é muito pequena para tanto segredo, para tanto mistério, a não ser que tenha uma coisa muito, né, assim, um segredo muito grande a se esconder. Mas, comandante, vamos aguardar as notícias, amanhã a gente tenta destrinchar tudo isso, mas a gente tem um desafio grande aqui na grande jogada. O Paulo Oliveira esteve no estádio de futebol apenas uma vez na vida dele como repórter, na época que Augusto Borges mandou. Ele disse que entende muito de bola. Então, bairro eu entendo muito de futebol. É ótimo para o Fortaleza. Ele é torcedor do Fortaleza, o Paulo Oliveira, grande comunicador. E por quê, Paulo? Disse, meu amigo, se você vai tirar 11, ou 10, ou 9 e colocar um outro time, esse pessoal que vai entrar doido para mostrar serviço, vai jogar melhor do que o outro. Isso é o raciocínio dele. Que assim seja. Quem sabe se o Paulino está certo, novo comentarista, não é? Um abraço, Santero. Vamos aguardar, portanto. Obrigado, comandante. Até amanhã. Até amanhã. O Wilton, que agora corre lá para Verdinha. Está na hora do Atualidades Esportivas na Rádio Verdes Mares. E claro que a gente volta amanhã. O intervalo é rápido. Daqui a pouquinho vem o melhor. Eu sei que eu gosto do Ricardo Mota, mas é aquela história. Cuidado porque o Ricardo Mota foi, mas pode voltar. Tchau, pessoal. Até amanhã.